E se você, como eu, é um navegante do tempo e está assistindo essa aula do futuro, seja muito bem-vindo ao Direito Penal On. Meu nome é Rodrigo Peçanha e hoje nós daremos continuidade aos estudos ligados à Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Na aula passada, nosso terceiro encontro, né? Na aula passada a gente falou sobre os critérios que definem no Brasil se um crime será ou não hediondo. Vimos que o Brasil adota o critério legal. Portanto, será hediondo apenas o que a lei disser que é hediondo. No nosso caso, no Brasil, a Lei 8.072 de 90 tem esse papel de estabelecer, de rotular quais são os crimes hediondos. Nós vimos também que o legislador infraconstitucional regulamentou, através dessa lei, um mandamento constitucional de criminalização que está previsto lá no inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal. E aí vimos que o princípio da insignificância é incompatível com os crimes hediondos em razão do elevado potencial ofensivo destes. O princípio da insignificância tem a ver com exclusão da tipicidade material e, portanto, depende de ser um crime de baixa ofensividade. E aí, finalmente, começamos a análise do artigo 1º da Lei 8.072, começamos a ver sobre as particularidades envolvendo o homicídio simples, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Falamos sobre o homicídio qualificado privilegiado, vimos que ele não é crime hediondo. Falamos ainda sobre o feminicídio, que está lá no inciso 1º-B do artigo 1º da Lei 8.072. E agora nós começaremos a falar do inciso 1º-A do artigo 1º da Lei 8.072, que trata da lesão corporal de natureza gravíssima. Está dizendo, então, que é hediondo essa lesão corporal de natureza gravíssima e também a lesão corporal seguida de morte, quando praticadas, e aí a gente vai ter nessas três alíneas as hipóteses em que essa lesão corporal dolosa de natureza gravíssima e também a lesão corporal seguida de morte serão consideradas crimes hediondos. Olha, a primeira delas é contra a autoridade ou agente descrito lá nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, que traz esses agentes ligados à segurança pública no Brasil. Então abram a Constituição de vocês aí, deem uma lida lá no 142 e 144 da Constituição, e vocês verão quais são as autoridades e agentes descritas em relação às quais, se ocorrer uma lesão corporal dolosa, gravíssima ou a seguida de morte, será crime hediondo. Também integrantes do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança Pública, desde que no exercício da função ou em decorrência dela. Extensível, pessoal, aos cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos até terceiro grau, em razão também dessa condição, né, de ser parente desse agente aí descrito nos artigos 142 e 144, ou também os membros do sistema prisional ou da Força Nacional de Segurança. Ainda contra membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, de que tratam os artigos 131 e 132 da Constituição, oficiais de justiça no exercício de suas funções, e também extensivo a cônjuge, companheiro ou parente, inclusive por afinidade nesses casos. O outro dispositivo, a linha A, fala em consanguíneo, né, até o terceiro grau. Aqui na linha B, que é em relação ao Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, fala em parente, inclusive por afinidade até o terceiro grau, não só os consanguíneos, tá tudo bem? E aí, por final, o que trouxe aí também a Lei 15.159 de 2025, que é quando esse crime ocorre nas dependências de instituição de ensino. Então, em regra, a lesão corporal não é considerada crime hediondo, mas nesses casos a gente vai dar uma olhada no Código Penal para entendermos quando é que ela será considerada crime hediondo. Está aí na tela para vocês o artigo 129 do Código Penal. Eu gosto de trazer esses dispositivos que são referidos na Lei 8.072, porque quando a gente está estudando é importante abrir o Código Penal do lado da Lei 8.072. Né? Isso é uma técnica de estudo, um estudo ativo, importante para você se acostumar não só com a redação legal do dispositivo, mas também se acostumar a fazer esse estudo vinculando as normas umas com as outras. Isso é muito importante na hora de fazer sua prova, isso vai te ajudar. Portanto, vamos dar uma olhada lá. Olha, ofender a integridade corporal ou a saúde de outro, em detenção
de 3 meses a 1 ano, estamos falando da lesão corporal leve aqui, que é inclusive infração de menor potencial ofensivo, depende de representação, salvo a exceção de se essa lesão corporal for situada no âmbito da Lei Maria da Penha. Mas se for uma lesão corporal leve, como regra, depende de representação, tá bom? Agora, o parágrafo 1º traz a lesão corporal de natureza grave, que é quando resulta em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, e aí um exame pericial vai comprovar isso, um perigo para a vida daquela pessoa, né, um risco para a vida daquela pessoa, uma debilidade permanente de membro, sentido ou função, membro, braços, sentido olfativo, auditivo, degustativo, função excretora, respiratória, tá bom? A aceleração do parto também, todos esses casos aí, reclusão de 1 a 5 anos de lesão corporal grave. Mas aí vem a gravíssima, que é o parágrafo 2º, que é quando resulta em incapacidade permanente para o trabalho. Então o indivíduo, em decorrência daquela lesão, não pode mais trabalhar. Ou uma enfermidade incurável, né? Ou ainda perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Lembrem que no parágrafo anterior, era uma debilidade permanente. Agora aqui a gente está falando em perda ou inutilização completa, né, do membro, sentido ou função. Ainda uma deformidade permanente é considerada lesão corporal gravíssima, ou aborto, com uma reclusão aqui de 2 a 8 anos. Se for uma lesão corporal seguida de morte, vamos lembrar aqui que a gente está falando de um crime pré-ter doloso, em que o dolo vem no antecedente e a culpa no resultado, que não era desejado, nem cujo resultado era aceito também pelo agente. Então, se resulta de morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. A gente tem uma reclusão de 4 a 12 anos. Então, com aquele advento da Lei 15.159, quando essas lesões corporais forem gravíssimas ou seguidas de morte, e praticadas contra aqueles agentes definidos lá nos artigos 131, 132, 142, 144, que é a chamada lesão corporal funcional, né? Ou quando ainda praticado nas dependências de instituição de ensino, aí sim será considerado crime hediondo, perfeito? Então, como regra, a lesão corporal não será crime hediondo, apenas quando for praticado contra essas pessoas descritas nesses dispositivos ou ainda os seus parentes. E aí a leitura do dispositivo lá da Lei dos Crimes Hediondos nos mostra exatamente quais são esses parentes, qual o grau de parentesco que deve ser preciso, beleza? Vamos lá, mais uma aqui. Roubo agora, que é o artigo 1º, inciso 2º da Lei dos Crimes Hediondos, diz que o roubo será crime hediondo quando for circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, que é 157, parágrafo 2º, inciso 5º, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então, tanto faz. O roubo que for circunstanciado pelo emprego de arma de fogo será hediondo, ou se for circunstanciado pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, também será hediondo. Ou ainda o roubo quando for qualificado pelo resultado de lesão grave ou morte, que seria, nesse último caso, o latrocínio. Vamos dar uma olhada lá no tipo penal do artigo 157, está aí na tela para vocês, o crime de roubo. Vamos recordar e ver, pessoal, vamos recordar aí 157 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia, aliás, subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer modo reduzido à impossibilidade de resistência. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. E vamos continuando aqui. Por enquanto, a gente não tem crime hediondo ainda, tá bom? Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtrair da coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. É o roubo impróprio, a violência imprópria aqui praticada. Não é isso? Que é depois, que acontece depois de subtrair da coisa, tá bom? Parágrafo 2º, agora sim a gente vai começar a falar aqui sobre crimes hediondos. Ó, vamos lá. Parágrafo 2º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade. Então nós temos aqui, pessoal,
um roubo majorado. Nós temos um aumento de pena de 1/3 até a metade. Quando? Quando há o concurso de 2 ou mais pessoas. É hediondo nesse caso? Não, é apenas circunstanciado ou majorado, tá? Se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância, também não é crime hediondo. Se for subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, também não é crime hediondo, apesar de ter essa causa de aumento de pena. Agora, se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade, aí nós temos crime hediondo. Nesse caso do inciso 5, então 157, parágrafo 2º, inciso 5º, é crime hediondo. Se for subtração de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunto ou isoladamente possibilitem a fabricação, montagem ou emprego desses explosivos, por mais grave que seja esse roubo, não é crime hediondo. Então, notem que eu estou tentando ler esse 157 com vocês aqui, exatamente para criar na mente de vocês a ideia que é a mais básica e a mais importante que a gente tem para falar, que é o seguinte: o Brasil adotou o critério legal. Então, crime hediondo aqui, somente aquilo que a lei disser que é hediondo. Por mais escabrosa que possa ser a situação, o seu examinador vai tentar te enrolar nisso. Ele vai dizer lá que o indivíduo subtraiu substâncias explosivas capazes de montar uma bomba atômica. É hediondo? Não é hediondo. Por quê? Porque não está na lei dos crimes hediondos. Compreenderam isso? Então, olha só, outra coisa agora. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, uma faca, nós também não temos crime hediondo. Então, nesse caso aqui, do parágrafo 2º do artigo 157, somente será crime hediondo esse inciso 5º, que é quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Aí é hediondo. Agora vamos para o inciso 2º A do artigo 157, desculpe, o parágrafo 2º-A do artigo 157 do Código Penal, que é uma causa de aumento de pena maior, de 2/3, uma causa de 2/3, um roubo circunstanciado, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo. Aí, nesse caso, será hediondo, porque está lá na lei dos crimes hediondos essa hipótese. Se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, não será hediondo. Perceberam? Só o inciso 1º, que é quando a violência ou ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Agora, parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro a pena prevista no caput. E além de aplicar-se em dobro a pena prevista no caput para o crime de roubo, também será crime hediondo, porque a 8.172 assim prevê. E, por fim, o parágrafo 3º, que é todo hediondo ali, que é a lesão corporal grave, né, em decorrência do roubo, ou a morte, que é o latrocínio. Nesses dois casos também nós temos crimes hediondos, beleza? Então, em regra, o roubo não é crime hediondo, salvo quando ele for majorado pela restrição da liberdade da vítima, pelo emprego de arma de fogo ou de arma de fogo de uso restrito ou proibido, ou quando ele for qualificado pela lesão grave ou pela morte. Então, em regra, continua não sendo crime hediondo, beleza? Tudo bem? Esse aqui essa é a análise, assim, digamos, literal, tá? Literal do dispositivo para você entender quais hipóteses de roubo seriam consideradas crimes hediondos. Olha, segundo o STJ, e aí entendimento consolidado, para a aplicação dessa majorante do inciso 5º, que trata da restrição da liberdade da vítima, né, é importante que essa restrição seja feita para viabilizar a subtração ou assegurar a fuga do indivíduo. Então, essa restrição da liberdade da vítima precisa ser instrumental ao roubo, ela deve servir a uma finalidade que é viabilizar a subtração da coisa alheia ou assegurar a fuga daquele indivíduo. E mais, deve ter uma outra característica, não pode ser por curta duração. Precisa ser por um tempo, precisa ser por um tempo não prolongado. Precisa ser por curta duração. Então, precisa ter duas características para que eu possa considerar a incidência, né, ou a tipificação desse inciso 5º. Primeiro, a restrição da liberdade da vítima precisa ser instrumental, feita para viabilizar o roubo ou a fuga, e
tem que ser por curta duração, não pode ser por um tempo muito prolongado. Se a privação da liberdade da vítima for duradoura, ela não vai ser tratada como uma majorante do roubo, mas como um crime autônomo de sequestro ou de cárcere privado, que está lá no 148 do Código Penal, tudo bem? Com uma pena de 2 a 5 anos na forma simples e de 2 a 8 anos na forma qualificada, em concurso com o crime de roubo. Então, se o sequestro ou cárcere privado forem feitos, mas não a fim apenas de instrumentalizar o roubo, com um desígnio autônomo por parte daquele ladrão, e aí ele vai lá e mediante violência ou grave ameaça, subtrai a coisa ali móvel, nós vamos ter 2 crimes em concurso de crimes aqui. O crime de sequestro ou cárcere privado do artigo 148, mais o crime de roubo, tá bom? Então essa causa de aumento exige restrição efêmera, transitória e subordinada à prática do roubo, não pode ser confundido ali com um crime autônomo de cárcere privado. Beleza, pessoal? Bom, a segunda observação que eu quero colocar para vocês aqui em relação ao roubo é o roubo majorado por esse emprego de arma de fogo ou de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então engloba qualquer arma de fogo, inclusive a arma de fogo de uso permitido. Ele está em 2 dispositivos diversos porque o Código Penal, na hora de estabelecer a pena para o roubo, colocou uma pena com um aumento de pena de 1/3 se a violência for exercida, desculpa, com 2/3 se a violência for exercida com arma de fogo, que está lá no parágrafo 2º-A, inciso 1º. E colocou uma pena de um aumento de até a metade se for com arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tá? Mas tanto faz se o roubo é feito com arma de fogo de uso proibido, restrito ou permitido, sempre será crime hediondo. E nunca será crime hediondo se for com arma branca. Nunca será crime hediondo se for com arma branca. Tudo bem? O roubo qualificado pela lesão grave ou gravíssima pressupõe que aquele agente provoque o resultado na vítima sem a intenção de matá-la, certo? Então, qualificado pela lesão, seja grave ou gravíssima, o indivíduo não pode ter a intenção de matar a vítima nem assumir o risco, porque se presentes essas intenções, esse dolo, a gente estará diante de um crime de latrocínio ou de tentativa de latrocínio. Beleza, pessoal? Então é isso que eu tinha para falar com vocês aí sobre a questão do roubo, tá? Lembrando que a competência para o julgamento do crime de roubo com resultado de morte será do juiz singular, e não do tribunal do júri, beleza? Vamos fazer algumas questões aqui agora sobre esses assuntos. A gente já está encerrando esse bloco, nosso terceiro. De acordo com a lei dos crimes hediondos, o crime de roubo será considerado hediondo se houver restrição da liberdade da vítima. É exatamente isso, ó, caiu numa prova para a Defensoria Pública aqui no Estado do Espírito Santo, em 2023. É exatamente isso, o roubo será considerado hediondo se houver restrição da liberdade da vítima. Tá bom? Bom, agora para delegado, questão do CESP, da PC da Paraíba. O rol dos crimes hediondos inclui o roubo qualificado por lesão grave, porém não abrange o homicídio simples, salvo ser praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Percebam, o que o examinador está querendo aqui é saber se você sabe quais são os tipos penais que estão previstos lá na lei dos crimes hediondos, como crime hediondo. Então, é exatamente isso. O roubo qualificado pela lesão grave é hediondo e o homicídio simples, como regra, não, salvo se praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Agora, dá uma olhada nessa última questão aqui, ó. Considera-se hediondo o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma. Caiu na Defensoria Pública de Santa Catarina, uma grande maldade nessa assertiva, porque a resposta é errado. Não se considera hediondo um crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma, mas apenas pelo emprego de arma de fogo. A arma é um gênero do qual são espécies arma branca e arma de fogo. A arma, portanto, de modo geral, não será considerado crime hediondo, e esse era o gabarito da prova. Eu falo isso para vocês e faço essas questões assim para mostrar para vocês a importância de resolver questões. Porque às vezes a gente sabe a teoria
pra caramba, sabe bastante da teoria da matéria, mas na hora de resolver a questão, escorrega numa casquinha de banana dessa. É por isso que eu preparei um módulo que está aqui na descrição desse vídeo, com 30 questões resolvidas sobre a lei dos crimes hediondos, para você assistir às aulas gratuitas que a gente tem na plataforma e também ter acesso a esse material exclusivo, caso você queira, para te ajudar a se preparar melhor para a sua prova de concursos. Aqui também, na descrição do vídeo, você tem mais informações sobre a nossa mentoria Direito Penal 1 para delegado de polícia, em que eu vou te ajudar a ser aprovado para delegado de polícia, com um estudo metódico, preparado, direcionado para as suas características, para o seu nível atual de desenvolvimento e respeitando a sua trajetória. Tudo bem? Daqui a pouco a gente volta no próximo encontro. Vamos continuar tratando aí de lei dos crimes hediondos. Fiquem todos com Deus aí. Um abraço.